Ok, queridos amigos, gostaria de fazê-los bem-vindos à nossa aula do Novo Testamento de recuperação, aula da designação da semana passada, do Vem Segue-me. Então, para começar nossa aula, eu vou compartilhar um hino aqui conosco, o hino Senhor Meu Pastor é, em inglês, tá bom? E depois do hino, Mila, você poderia fazer a oração de abertura, por favor, para gente? Posso sim. Então, tá bom. Deixa eu compartilhar o hino aqui. Vocês vão acompanhando com a letra em português aí em pensamento. Tá saindo áudio para vocês aí? Não, Peraí, que alguma coisa errada não está certa. Só um minuto. Vamos lá que isso só acontece numa aula ao vivo. Ao vivo e a cores. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui tá saindo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá de novo. Vamos ver se vai. Ih, vai não, ó. Bem, como o hino recusa-se a ser escutado, então ele venceu. Vamos direto para a oração. Mila, tu pode orar para gente? Posso sim. Obrigado, Mila. Muito bem. Vamos começar nossa aula aqui analisando uma visão geral dos capítulos de João, do 7 ao 10, que foram as designações do Vem Segue-me da semana passada, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela aqui conosco e eu vou pedir para Matheus e Mila se revezarem na leitura. A gente tem alguns parágrafos e aí eu vou pedir para que cada um lê um, tá bom? Acho que vocês já devem estar vendo aí. Matheus, pode começar? posso. Jesus participou da festa dos tabernáculos em Jerusalém e ensinou como todas as pessoas podem conhecer a verdade de seus ensinamentos. Ele fez uso das imagens proeminentes de água e luz presentes na festa dos tabernáculos para testificar que ele é o Messias. O Senhor respondeu aos escribas e fariseus que acusaram uma mulher apanhada em adultério. Ele proclamou que ele é a luz do mundo e foi enviado pelo Pai. Jesus enviou a verdade, ensinou a verdade vos libertará. E testificou, antes que Abraão existisse, eu sou. O Salvador deu visão a um cego de nascença. O homem foi repetidamente questionado sobre quem o curou. Os líderes judeus procuraram desacreditar o poder do Salvador de realizar milagres. Jesus Cristo curou a cegueira espiritual daqueles que creram nele. Jesus Cristo declarou que ele é o bom pastor, que ama e cuida de todas as suas ovelhas. Jesus tem poder para dar a sua vida e voltar a tomá-la. As obras de Jesus Cristo manifestam sua perfeita unidade com o Pai. Muito bem, obrigado, meus amigos. Então, vimos uma visão aí geral de alguns dos assuntos principais que vamos encontrar nesses capítulos, mas como devido ao tempo não vamos cobrir todos esses assuntos, a gente pegou essa visão geral, tá? Bem, nós vamos começar nossa aula hoje falando um pouquinho daquele relato inicial de João 8, quando
uma mulher foi pega em adultério e levada até o Salvador, tá? Então, eu vou compartilhar um vídeo com vocês, um vídeo da igreja que relata, né, que retrata essa ocasião. E quando eu compartilhar esse vídeo, à medida que a gente assistir, eu queria que vocês ponderassem em duas coisas, tá? Eu queria que vocês tentassem identificar o que vocês conseguem aprender sobre o caráter e atributos de Cristo, tá bom? Nessa circunstância com a mulher que foi pega em adultério. Então, o que que eu consigo aprender sobre o caráter e os atributos de Cristo? E aí a gente vai debater um pouco mais sobre isso depois, tá? Deixa eu compartilhar aqui o vídeo com vocês. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, pega ela lá, até ali, pega pra cá. Tem que merece. Joga aqui, vamos. Vamos. Aqui. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Meu amigo, eu acho que tá sem áudio. Eu não tô te ouvindo. E agora? Agora sim. Só para ver se vocês estavam atentos. Desculpa, o que podemos aprender sobre o caráter e atributos de Cristo nessa ocasião? Você pode ligar o microfone e falar ou pode digitar aí no chat.
e vocês. É um atributo de Cristo que eu percebi durante a semana passada, além dessas escrituras, foi no momento de que apresentaram a mulher, né, e perguntaram a opinião dele, né, e ele demorou para responder. Ele passou o dedo no chão, ficou lá, e só depois que ele falou uma coisa simples, com mansidão, para fazer com que todo mundo se acalmasse, né? Então ele demonstrou paciência naquele momento, né? Ele pegou uma situação agitada e esperou acalmar os ânimos para poder responder. Interessante, Mateus. Então, tinha de fato é uma situação agitada, desafiadora ali, mas ainda assim ele foi paciente e procurou responder ali de uma maneira paciente, né? Amorosa com todos. Obrigado, Matheus. Interessante, muito bom. E os demais? Mila, Alessandra, Grazi e Matheus. Posso falar? Pode, deve. Eu pude perceber que a maneira como Jesus Cristo ele falou com aquela mulher, ele não falou de modo que todo mundo pudesse escutar, ele falou em segredo, só com ela, só ela escutando. Eu pude perceber isso e isso meio que é um ensinamento pra gente não julgar as pessoas, mas sim falar o que está incomodando em segredo para que não possa ser algo que todo mundo possa ficar sabendo. Não é algo em segredo, onde só você e a pessoa sabe. E eu pude também perceber um atributo de Cristo, além de paciência, é a caridade. O amor que Jesus Cristo demonstrou pelaquela mulher. Ele tinha um carinho especial, os outros, as pessoas estavam começando a julgar, estavam pensando pensar mal daquela mulher, ele não. Ele mesmo sabendo que ela pecou, ele teve um carinho especial por ela, ele amou ela, porque ela é uma filha do Pai Celestial, assim como ele. E ele pode ver isso nela, então isso que me chama muita atenção. Que lindo, né, Mila? Todos esses atributos e essa parte do caráter dele, né? Achei bem interessante o que você falou e confesso que é uma coisa que eu nem tinha pensado ainda sobre isso, né? Mas interessante que ele chamou ela em particular, né? E falou com ela de uma forma carinhosa, né? De uma forma particular ali, pessoal, né? E às vezes, como você falou, a gente tem uma tendência de julgar as pessoas e aí a gente sai falando, né, por aí aos quatro ventos das pessoas, né? Às vezes falamos mal das pessoas, jogamos pedra com nossa língua e às vezes se a gente vê algo que alguém precisa fazer para melhorar, que é aconselhar alguém, é melhor que seja particular, né? Mas caridade, mansidão, foi amoroso, viu ela como uma filha de Deus, né? Com o valor que ela tem. Muito bom. Obrigado, Mila. A Grazi colocou aqui: estamos sempre prontos para julgar o pecado alheio, mas quando precisamos analisar as nossas transgressões, hesitamos. Muito interessante, né, Grazi? E excelente aplicação você fez porque é uma coisa que ele não fez ali com a mulher, ele não julgou ela, né, por aquele pecado dela, e ele fez com que os escribas e fariseus ponderassem nos seus próprios pecados, né? Que ele falou: aquele que tiver entre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar. Então, ele fez com que as pessoas fizessem essa análise, né, que você está falando, das suas próprias transgressões e pecados, e isso às vezes é mais difícil mesmo, Grazi. É um princípio bom para lembrarmos. Obrigado, Grazi. Mateus, tu pois que dizes, meu amigo? Queres falar, Mateus? Levantaste a mão.
Tá ponderando ali, tá pensando sobre isso. E você, Alessandra, conseguiu identificar algo aprendeu algo sobre o caráter ou algum atributo de Cristo que mais chamou tua atenção nessa ocasião? Vendo o vídeo, a palavra que veio à minha mente foi compaixão. O Senhor, ele, tem compaixão por nós, ele é misericordioso. Como já falaram sobre como é muito fácil o que nós fazemos, nós julgamos as pessoas, saímos falando sobre isso por aí, mas o Senhor, ele tem misericórdia de nós, né? Ele falou para a moça, para a mulher, que ela pudesse ir e não pecar mais. Ele não a condenou naquele momento, como as outras pessoas queriam que fizesse. Que a justiça fosse feita naquele momento e acabou para ela. Não, o Senhor deu oportunidade para que ela se arrependesse. E ela foi uma pessoa que saiu dali glorificando o Senhor. E eu fiquei pensando, se nós seguíssemos de verdade o exemplo do Salvador, se ao invés de julgar nossos irmãos que estão um pouco aqui, um pouco ali, nós estivéssemos ao lado deles, ajudando eles. Fosse tão fácil fazer isso, né? Muitos não se afastariam, muitos se fortaleceriam no Evangelho, muitos desejariam conhecer mais o Senhor pelo nosso exemplo. Mas somos falhos, é difícil, mas nós temos o exemplo do Salvador aí para aos poucos poder ser como ele um dia. Muito bonito, Alessandra, também o que você disse, né? Da compaixão, da misericórdia que ele demonstrou. Interessante algo que, antes do Mateus falar, é uma forma dele ter demonstrado misericórdia com aquela mulher foi dando a oportunidade dela se arrepender. Quando ele ministrou a ela ali, ele deu uma coisa valiosa para ela que ele nos dá também. É uma forma dele ser misericordioso conosco. Ele nos dá tempo, tempo de mudar nossa vida, de nos arrependermos, de sermos mais fiéis, mais comprometidos. Ele deu tempo a ela, tempo que ela não teria se tivessem apedrejado e matado ela. Ela não teria tempo de fazer essas coisas. Mas ele mostrou compaixão e misericórdia, não perdoou ela, mas ele deu tempo a ela. Ele o convidou a mudar e não fazer mais. E na tradução de Joseph Smith, do último versículo dessa ocasião, fala que a mulher, a partir dessa ocasião, seguiu o Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Alessandro, muito bom. Mateus? O que eu acho interessante nesse vídeo é que Jesus Cristo, ele não julgou, não brigou com ela, não chamou atenção na frente dela, teve caridade, porque ele amava ela, né? Então, tipo, às vezes a gente não consegue, na verdade, às vezes eu não consigo compreender, né? Algumas coisas que a gente consegue compreender, né? Tipo, ele realmente estava com o desejo de ajudar ela naquele momento. Por isso que ele não julgou ela. Ele pensou em algo para que ela pudesse melhorar, né? Pensou em algo para que ela pudesse cuidar. Então, quando a gente olha para as pessoas com um olhar de querer ajudar realmente, a nossa primeira coisa que a gente vai fazer não vai ser julgar, né? Vai ser procurar meios que vai fazer com que ela fique bem e consiga realmente progredir. Então, ao invés de ele chegar e julgar ela, de pessoa, como eu poderia ajudar ela? Então, naquele momento, ele foi lá, isso para não pecar mais, né? Ao invés de apedrejar ela, como as pessoas queriam que ele fizesse. Dessa maneira, ela pôde ser ajudada por ele amar ela. Então, acho que quando eu passo a amar alguém, realmente, como Jesus Cristo amou, eu vou procurar meios para que eu possa ajudar ela a ficar bem. Ver maneiras que ela possa fazer para melhorar, né? E não apenas mostrar para ela os erros que ela tem, porque ela sabe o que ela está errando, o que ela precisa melhorar. E sabe, Mateus, vendo o seu comentário, né, e sua aplicação para nós, eu me lembrei do convite que o Senhor faz, né, de que devemos amar a Deus acima de todas as coisas
e amar ao próximo como nós mesmos, né? Então, primeiro a gente tem que amar, né? O amor vai nos dar a força para, como você falou, olhar querendo ajudar e não julgar, né? Olhar querendo julgar, mas mudar os nossos olhos e olhar querendo ajudar. Excelente, obrigado, Matheus. Muito, muito importante, interessante as suas aplicações que vocês identificaram dessa ocasião na vida do Salvador. É interessante a gente sempre, quando estudarmos esses trechos, a gente sempre vai fazer isso aqui, a gente tentar aprender coisas, aspectos do caráter e dos atributos de Cristo e ver como podemos aplicá-los em nossa vida para nos tornarmos mais semelhantes a Ele, né? Uma parte importante que, uma das lições que ele ensinou aí foi exatamente sobre sermos misericordiosos, né? E a gente pode pensar, poxa, ele foi muito misericordioso com aquela mulher, e como ele é misericordioso conosco, né? Tem uma citação aqui que eu queria compartilhar com vocês, que ensina um pouquinho sobre isso, de que maneira o Salvador é misericordioso conosco, tá? E como somos abençoados com a misericórdia dele por nós. Deixa eu ver aqui. Oi, Matheus, quer falar? Vamos lá, antes de ler. Matheus, quer falar? Se for eu, só esqueci de abaixar a mão mesmo. Mal. Então tá bom. Então tá bom. Aproveita e lê pra gente, então. Aproveita o embalo. Lê essa citação pra gente. Quando somos abençoados pela misericórdia do Salvador, embora nos sintamos gratos pelas segundas chances após os erros ou fracassos da mente, ficamos maravilhados com a graça do Salvador e nos dá a segunda chance para vencermos o pecado ou os fracassos do coração. Ninguém está mais ao nosso lado que o Salvador. Tornar-se como ele requer incontáveis segundas chances em nossa luta diária com o homem natural, tais como controlar apetites, aprender a ter paciência e a perdoar, vencer a preguiça, evitar pecados de omissão, citando apenas alguns. Sou eternamente grato pela amorosa bondade, paciência e longanimidade dos pais celestiais do Salvador, que nos concede inúmeras segundas chances em nossa jornada de volta à sua presença. Obrigado, meu amigo. O que mais chamou a atenção de vocês aí nessa declaração do Elder Robbins dos 70, sobre como somos abençoados pela misericórdia do Salvador? Começa você, Matheus. Como somos abençoados aí pela misericórdia do Salvador, de acordo com o que ele ensinou. Beleza, beleza. Não foi fácil, tipo, impossível para nós, né? A expiação. Tipo, ele sentiu muita dor, tanto física quanto espiritual. Ele sentiu, né? E às vezes, mesmo quando a gente não precisa dar nada em troca para ajudar uma pessoa, tipo, vou dar o exemplo do dinheiro, né? Às vezes não precisa desembolsar nada, é apenas o ato de serviço. E eu, às vezes, fico com preguiça de ir lá e ajudar, né? Porque eu não quero sair de casa, não quero sair da minha zona de conforto. Agora, imagina se alguém, para que eu pudesse ajudar alguma pessoa, tivesse que sentir muita dor, né? Uma dor insuportável. Quantas vezes eu estaria disposto a ajudar essa pessoa? Então, multiplicando isso pelo infinito, né? Mesmo assim, Jesus Cristo, ele sempre está disposto a nos dar uma segunda chance, né? Está disposto a nos servir. Então, a misericórdia dele é realmente infinita quando eu consigo olhar por esse lado, né? De que eu tenho uma segunda chance para ser melhor, custou uma dor insuportável a Jesus Cristo, né? Então, é realmente algo que eu não conseguiria fazer por outra pessoa, nem mesmo pelas pessoas que eu mais amo. Não apenas por
não querer, mas por saber que eu não suportaria essa dor de ajudar ele. Uma coisa que a gente não consegue imaginar, né? O tamanho da bondade e misericórdia que ele tem conosco, né? De nos dar segundas chances. Alguém mais quer compartilhar algo aí? E chamou atenção? Mateus? Foi. Algo que eu achei interessante, né, de que aí na mensagem, né, no texto, diz que ele sabia, o Salvador sabia que iríamos cometer vários erros, né? Iríamos precisar de várias segundas chances. Então, isso foi muito importante com que ele fizesse, completasse a expiação e tivesse feito o plano de salvação para a gente, né? Porque a gente não ia ter como ter uma taxa, então um limite de perdão para a gente. Ah, você só pode ser perdoado até esse número de vezes. Depois disso, não tem mais como para você. Então a gente ia precisar disso o tempo todo, várias e várias vezes. Isso, Matheus. Importante, e muito importante a gente lembrar disso também, né? Que o Senhor sabia que a gente ia precisar de segundas chances, né? E a gente precisa lembrar disso, que o Senhor, Ele está pronto para nos dar uma nova chance. Às vezes a gente pode fazer algo, cometer uma falha, um erro natural, como ele fala aqui, às vezes algum problema nos apetites, paixões, preguiça, enfim, podemos cometer algum deslize e a gente vai se sentir igual aquela mulher que foi pega em adultério ali, com vergonha, triste. Eu imagino que ela ali estava se sentindo despedaçada, né, naquela situação destruída. E eu imagino que às vezes a gente pode se sentir assim. Talvez ela tenha achado que não tinha esperança para ela, que era o fim dela ali. E quando o Salvador vai lá e fala que não condenou ela, levanta ela, e ela estava para baixo, e levanta ela e faz o convite para que ela possa seguir e se arrepender. É o mesmo convite que o Senhor faz para nós. Quando a gente se sentir para baixo, triste, desanimado, por causa de tantos erros que às vezes a gente comete, e às vezes por ser os mesmos erros, que a gente possa lembrar que o Senhor está olhando para nós e falando: ó, eu não estou te condenando, eu não te condeno. Só levanta, vai e não peca mais, se esforça, continua se esforçando. E a gente precisa lembrar disso. E o Senhor é misericordioso conosco. Obrigado, meus amigos. Agora eu queria perguntar para vocês, como vocês acham que a gente pode ser misericordioso dessa forma como o Salvador fez com essa mulher, foi com essa mulher? Como você acha que em nossa vida a gente pode ser misericordioso assim como ele foi, como ele é? O que vocês acham? Deus? Ontem a gente teve uma atividade do Jazz aqui na Estaca, e na mensagem que eu dei, eu falei um pouco sobre um discurso do Elder Carlos Agodoy, quando ele fala sobre ter anjos aqui na Terra. E nesse discurso ele fala que se a gente olhar para o lado, ou melhor, começar a procurar pessoas que precisam de anjos, a gente vai encontrar pessoas que talvez estejam pensando em desistir, pensando que não tem mais o que ser feito, que já fizeram tudo que elas podiam, pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão desanimadas ou que estão cheias de problemas para resolver e não conseguem achar a solução. Isso me fez pensar com a sua pergunta que às vezes eu ficava esperando oportunidades para ser misericordioso com as pessoas, né? Mas na verdade eu posso criar essas oportunidades para ter misericórdia, né? Procurar pessoas que precisam realmente ser acolhidas, precisam realmente de alguém que se preocupa com elas, que essa é uma maneira de ter misericórdia pelas pessoas. Não apenas quando alguém faz algo de ruim para mim, né?
Mas quando alguém está precisando realmente ser acolhido, precisando de anjos, né? Como ele fala que a gente precisa de anjos urgentes. Nem sempre as pessoas que precisam sentir a misericórdia do Senhor vão ser trazidas a nós, né? Como foi o caso daquela mulher. Muito, muito bem lembrado, Mateus. O Senhor precisa que nós possamos ir atrás das pessoas que às vezes precisam sentir esse tipo de misericórdia, né? As pessoas precisam sentir que há segundas chances, que elas podem continuar se esforçando para melhorar. A gente precisa ir atrás dessas pessoas, não nós precisamos esperar essas pessoas virem até nós. Isso é uma boa forma de sermos misericordiosos como Cristo foi, né? Alguém mais tem alguma ideia, algum pensamento sobre isso? Bem, bem, vamos pensar sobre isso. Como posso ser misericordioso como Cristo foi, né? Dessa forma que Cristo foi. Então, tem uma citação aqui que dá algumas dicas para nós de como podemos fazer isso. Queria compartilhar com vocês agora, do Elder Uchtdorf, do Quórum dos Doze. Ahn, Alessandra, poderia ler para nós? Sim. Como posso aprender a ser mais misericordioso, assim como o Salvador? Em um mundo pleno de acusação e inimizade, é fácil reunir pedras e atirá-las. Mas antes de pensar em fazer isso, lembremos-nos das palavras daquele que é nosso mestre e modelo. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Irmãos e irmãs, vamos abandonar nossas pedras. Sejamos bondosos, perdoemos, falemos uns aos outros com mansidão. Deixemos que o amor de Deus encha nosso coração. Façamos bem a todos. Legal. Obrigado, Alessandra. Você podia compartilhar aí, então, como podemos aprender a ser mais misericordiosos como Cristo, de acordo com o que o Dorf ensinou? Então, é, o mundo já é cheio de coisas ruins, né? E nós somos abençoados por ter a verdade em nossas vidas, por ter muitas coisas boas, por termos o Evangelho. E nós precisamos ser essa parte boa do mundo. Nós precisamos ser o sal da terra, né? Então, enquanto há muita confusão, a gente vê em redes sociais, o mundo em si, nós precisamos ser esses que vão ser bondosos, que vão falar com amor, que vão perdoar, que vão ser um exemplo. No caso, nós fazemos essas coisas, nós vamos ser um exemplo que às vezes a gente nem nota, mas em algum momento alguém vem e fala algo assim para nós: você é luz, você é isso, e a gente fica, nossa, mas por quê? Porque nós estamos seguindo essas coisas, né? Eu tenho essa experiência na faculdade de eu sou uma pessoa que fico na minha, eu gosto de ficar na minha, nos meus pensamentos, nas minhas coisas, mas eu falo com todo mundo em si. E um tempo desses eu senti vontade de entregar o livro de Mormon para algumas pessoas lá na sala. E para a primeira moça que eu entreguei, depois de um tempo ela começou a me enviar mensagem falando de algumas coisas que ela estava passando. E ela falou assim para mim: eu gosto de falar com você porque falar com você me faz bem. Você é luz e agradeço muito por seu exemplo. E eu fiquei muito impressionada porque eu sento do outro lado da sala, a gente não conversa tanto. Mas como eu falei, eu fico na minha, mas eu sou de falar com todo mundo. E ela também agradeceu porque o livro de Mormon tem ajudado ela com pensamentos que ela tem tido. Então, é isso que a gente precisa espalhar, né? Por mais difícil que seja. Às vezes eu me irrito lá na sala, todo mundo vê. Mas eu sei que nós podemos ser melhores, nós podemos ser de refletir a cada dia sobre nossas escolhas, sobre nosso temperamento, a gente consegue aos poucos melhorando. Eu sei que a gente consegue.
Certamente, Alessandra, com a ajuda do Senhor, a gente consegue, né? Conseguimos ser uma luz, né? Como você tem sido aí. Que belo exemplo. Obrigado, Alessandra. E, de fato, no mundo que vivemos, né? Com tantas pessoas ah, jogando pedras umas nas outras, quando nós não fazemos isso, nós chamamos atenção, né? E que a gente possa pensar sobre isso, né? Uma coisa que me chamou muita atenção nessas palavras do Aldrich Dorff foi de vamos abandonar nossas pedras. Vamos abandonar nossas pedras. Que a gente possa pensar, nossa, quais são algumas pedras que talvez eu estou andando aqui no meu bolso, no coração, às vezes nas minhas palavras. Quais são algumas pedras que eu tenho que abandonar? Quais são algumas que pessoas talvez eu tenha jogado pedras, talvez tenha falado mal, talvez tenha julgado, que nós possamos abandonar. Lembrar que precisamos de usar de misericórdia e compaixão. Queria perguntar para vocês se vocês se recordam de uma experiência pessoal na vida de vocês, onde vocês vivenciaram esse princípio, ou de que vocês não julgaram, ou que não foram julgados, ou que usaram de misericórdia com alguém, ou que usaram de misericórdia com vocês. Consegue se lembrar? Queria que vocês pensassem um pouquinho, tentar se lembrar de alguma ocasião em que vocês vivenciaram essa experiência na sua vida. Onde você não julgou, ou não foi julgado, ou onde você foi misericordioso, ou usaram de misericórdia com você. Irmão, eu lembrei, há um tempinho atrás, eu via um rapaz, né, da igreja, e eu tinha uma impressão sobre ele, que ele era aquele menino super metido e tal. Tá bom. E, enfim, eu ficava vendo ele assim distante, não tinha contato. Só que um dia, conversando com a galera assim na capela, ele tava no meio, e eu vi que ele tem um jeito engraçadinho de ser. E nesse mesmo dia, nós voltamos juntos para casa e a gente foi conversando. E nessa conversa, eu percebi que ele era totalmente diferente do que eu pensava. Na verdade, ao invés de ser um menino metido, ele é um menino muito humilde e bondoso também. E daí a gente começou uma amizade que ele já me ajudou muito em algumas coisas que eu passei, que eu tava me sentindo mal. Ele sempre também tá oferecendo ajuda. Então eu fiquei muito mal por ter julgado ele. Eu comentei isso com ele, né? Eu te julguei desse jeito, mas você é desse jeito. E eu também tenho aprendido a importância de nós falarmos para as pessoas o que nós enxergamos nelas, as coisas boas que nós enxergamos nelas. Porque eu falei para ele, eu pensava que tu era assim, 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 mas na verdade você é uma pessoa humilde, bondosa, entre outras coisas. Então, eu aprendi, tô aprendendo. Legal. E acho que, pelo que eu entendi, agora vocês são amigos, né, Alessandra? Agora? Sim, ele sempre está disposto a me ajudar se eu precisar. E eu também para ajudar ele. Maravilha. E eu já ia falar sobre isso, né? Obrigado por essa experiência, né? Exemplo e testemunho, né? Toda vez que nós colocamos esse princípio em prática, nossos relacionamentos também são abençoados com os nossos irmãos. Você teve essa experiência e agora você tem um amigo que, se você continuasse talvez com aquele sentimento de julgar, aquela impressão dele, talvez não teria, né? Um amigo, esse amigo que você tem, alguém que pode te ajudar e você pode ajudar. E olha só que bênção, né? Além de nós fortalecermos nosso relacionamento com o Salvador, o nosso Pai Celestial, a gente abençoa os nossos relacionamentos com o nosso próximo.
Então, junto com a Alessandra, eu testifico que o Senhor espera que façamos isso. Possamos amar mais, ser mais misericordiosos, menos jogadores e atiradores de pedras, né? Que possamos amar e ter mais misericórdia. Obrigado, meus amigos. Obrigado pela experiência, Alessandra. Em João, no capítulo 10, nós podemos ver um outro atributo de Cristo muito marcante, conhecido por nós. E ele fala esse atributo. E ele diz lá em João 10 que ele é o bom pastor, né? Então, tem uma gravura aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu queria que vocês olhassem essa gravura um pouquinho e tentassem responder essa pergunta aqui, ó, de acordo com a sua opinião, de acordo com a sua observação. O que aprendemos sobre o Salvador olhando essa gravura e nosso relacionamento com ele? Olhando essa gravura aqui, como vocês me responderiam a essa pergunta? Podem ligar o microfone e falar, ou podem usar o chat. Posso falar? Deve falar, com certeza. A primeira coisa que veio na minha mente, né, foi sobre o Salvador, de como ele é amoroso, né? Quando eu vi isso, né, eu lembrei um pouco do meu irmão, porque com o tempo, né, ele se tornou uma pessoa muito amorosa também, né, aqui na família por causa disso, né? Ele teve meio que uma mudança dele da adolescência, chegando perto dos seus 17, 18 anos, né? Então ele também se tornou muito amoroso, assim como o Pai Celestial, né? E Jesus Cristo, que é como se fosse, ele é nosso irmão também, né? Nosso irmão mais velho, assim, por se dizer. Muito amoroso, né, Mateus? E é interessante o link que você já fez do seu irmão, né? Que nós podemos amar como ele amou, né? E assim nós nos tornamos mais como Cristo é, quando a gente desenvolve esses atributos dele em nossa vida. Mas ele é amoroso de fato, meu amigo. Obrigado. Mila, Mateus e Alessandra, alguma percepção aí de vocês? Olhando essa imagem? Salvador, ele é o nosso protetor. Ele sempre está nos convidando a vir a ele para que ele possa nos proteger e nos ajudar a caminhar aqui nesse mundo. Interessante, né? Isso também. Olha ali, né? Ele está com braços ali em volta da ovelhinha, com uma atitude de proteger mesmo, né, Alessandra? E quando a gente está ali, quando você falou, eu lembrei de algo. Quando a gente está nos braços do Salvador, como ovelhinhas dele, nós estamos em local seguro, né? Nós estamos protegidos. Obrigado, Alessandra. E a Mila e o Matheus, tem algum pensamento aí que veio na mente? Sim, eu tenho. Quando eu olho para essa figura, eu dá aquele sentimento de que Jesus Cristo ele sempre está ao meu lado. Eu tenho muito costume de ir na escola, eu começo a me isolar e ficar sozinha. Tem esse momento, não sei, tem esse momento que os meus amigos, quando meus amigos faltam, aí aquele momento eu vou ficar sozinha aqui. E nesses momentos eu volto para casa ponderando, né? Nossa, eu fiquei sozinha, assim, ninguém físico ao meu lado, mas sentindo que Jesus Cristo ele está ao meu lado, assim como ele está segurando esse cordeiro. Me lembrei hoje que, por mais nós tentamos nos isolar, ele nunca vai deixar que nós nos isolemos.
por mais que nós fomos longe, ele vai atrás de nós, porque ele se importa conosco. E ao olhar essa figura, me lembrei da parábola que nós estudamos, que ele deixou os 99 e foi atrás de que saiu lá, que eram 100. Então, da mesma forma, somos nós. Sou eu. Ele vai atrás de mim onde quer que eu esteja, porque ele se importa e ele me ama. E ele é meu melhor amigo. E como melhor amigo, ele nunca vai deixar com que eu fique só. Legal, Mila. Ele vai atrás de você, de mim e de todos nós. Porque de fato ele nos ama, né? Nosso amigo, ele está ao nosso lado. E eu gostei muito que você falou, porque às vezes não importa o quão longe a gente possa achar que está dele, ele pode ir com seus braços e nos trazer no colo de novo. Ou às vezes a gente é um pouco, pode ser um pouco rebelde, não querer ficar ali nos braços do Salvador, mas ainda assim o desejo dele é nos ter em seus braços, né, nos proteger, porque ele é nosso amigo, né? Ele vai sempre estar conosco. Amei os pensamentos de vocês, obrigado. Para a gente relembrar mais algumas lições importantes sobre o bom pastor, eu queria propor uma atividade para fazermos agora, tá bom? Individualmente, eu vou convidar nós aqui a lermos João 10, de 1 a 16, onde ele ensina um pouco sobre essa parábola do bom pastor, e ele diz que ele é o bom pastor. Então, eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura individual desses capítulos, de 1 a 16, depois ponderarem nessas perguntas, né? E durante a sua leitura, você pode pensar nessas perguntas, tá? Busque e marque palavras e frases sobre o Salvador e sobre como deve ser o nosso relacionamento com ele. Que frases desses versículos mais o impressionam e por quê? E como você experimentou a preocupação do bom pastor por você, conforme descrito nesses versículos? Ou em que ocasião de sua vida o Senhor foi um bom pastor para você? Tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou colocar esse bloco aqui no chat também agora. Já coloquei e vou dar um tempinho para vocês fazerem essa leitura e ponderarem nessas perguntas, tá?
Muito bom. É, quem gostaria de compartilhar aí algumas de suas, não precisa responder todas as perguntas, mas alguém gostaria de compartilhar aí alguma resposta dessas perguntas, de acordo com o seu estudo? Especialmente as duas últimas. Como você experimentou a preocupação do bom pastor por você, conforme descrito nesses versículos, ou em que ocasião de sua vida o Senhor foi um bom pastor para você? É, em relação à última, né, sobre o Senhor ter sido um bom pastor para mim, eu acho que eu senti muito isso quando eu fazia orações e eu era respondido pelo Senhor, né? Principalmente quando era sobre alguma coisa que era muito importante para mim, que eu estava me sentindo angustiado sobre aquilo, e então ele me dava paz e consolação. Isso era uma das formas de sentir que eu era uma das suas ovelhas também. E eu presto testemunho disso, Mateus, que quando oramos, né, as nossas orações, que às vezes parecem que ele demora para responder, e ele responde nossas orações. Ele está muito atento com as nossas orações. Por quê? Porque somos suas ovelhas. E ele é o nosso bom pastor. Então ele vai cuidar de nós, vai nos responder. Obrigado, meu amigo. Obrigado por compartilhar. Alessandra, depois o Matheus e depois a Mila. Acho que todo mundo queria falar. No versículo 16, eu senti como uma promessa que o Senhor fala. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e pastor. Então, o Senhor aqui está dizendo que Ele vai ser o nosso pastor, né? E como eu já disse, Ele convida todos a poder se chegar a Ele. E eu gosto muito do outro versículo que ele fala: o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu lembrei de um que ele fala que ele daria a vida pelos seus amigos também. Eu sempre gosto de pensar no Salvador como meu amigo, aquele que me conhece pelo nome, como ele fala nesses versículos, ele conhece as ovelhas pelo nome. Aquele que me conduz, ele fala que essas ovelhas ouvem ele, né?
e aquele que está sempre ao meu lado. Porque, como vocês falaram sobre oração, muitas vezes a nossa oração ela não é respondida naquele mesmo momento. Não é assim que funciona. Mas o Senhor sempre responde, porque Ele nos dá paz, Ele nos dá esperança. E eu sempre posso sentir isso, sempre que eu oro por algo, ou tô agoniada, precisando de uma resposta, precisando entender algo. Muitas vezes, ou na maioria delas, eu não tenho a resposta na hora, mas eu posso sentir a paz do Salvador, eu posso sentir Ele me guiando. Lê isso, ou ouve aquele discurso, ou faz isso. Ele está sempre querendo o meu bem, mesmo nas pequenas coisas. Então eu sei que Ele é meu pastor e que Ele está sempre aqui do meu lado. Muito bonito, Alessandra. Obrigado. Obrigado por compartilhar. E esse pastor maravilhoso deu a vida por nós e agora ele quer que a gente viva por ele, né? E como você disse, que ouçamos a sua voz e que o sigamos de todo o coração, dando nossa vida por ele, vivendo por ele, né? Por esse nosso amigo e bom pastor. Obrigado, obrigado, Alessandra. Muito bom. Mateus? Eu fiquei pensando em alguma experiência e veio uma na minha cabeça, mas não foi no momento que aconteceu, né? Mas um tempo depois que eu pude realmente compreender que aquilo aconteceu porque eu precisava acontecer, né? Por um bem maior, digamos assim. Tanto que a escritura que me chamou a atenção é o versículo 14, que fala: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Então, quando tudo aconteceu lá na missão, né, eu fiquei bem triste por ter que voltar para casa. Na verdade, fiquei muito chateado, né? Não conseguia compreender o porquê que eu estava acontecendo comigo, sendo que eu estava me esforçando para fazer as coisas que ele queria que eu fizesse, né? Mas mesmo assim, eu tive que voltar para casa. E um tempo depois eu pude realmente entender e compreender que Jesus Cristo me conhecia. E ele sabia que eu precisava passar por aquelas coisas para progredir, né? Esse é o desejo, isso que ele deseja da gente, que a gente progrida. Por mais que doa no momento, mas depois eu consegui realmente ver que ele estava comigo naquele momento, e que ele não me abandonou em um sequer minuto, por mais que eu tenha pensado isso. Eu acho que ele realmente, por me conhecer, ele permitiu que eu passasse por aquela situação, porque ele sabia que eu conseguiria superar e realmente alcançar o potencial que eu poderia alcançar naquela situação. E como essa situação, Mateus, e o fato de você ter a experiência de saber que o Senhor te conhece, como essa experiência fortaleceu teu relacionamento com Ele, como uma ovelha e um pastor? Como vocês se tornaram mais unidos depois disso? Eu passei a confiar mais nele, né? E realmente nem tudo vai sair como eu planejo, mas que eu preciso lembrar que ele cumpre a promessa que ele faz. Então, se ele diz que ele vai carregar os fardos comigo, ele realmente vai estar ali. Ele não vai tirar os fardos, mas ele vai fazer que se tornem leves e impossíveis de ser carregados. Então, o relacionamento dele melhorou por isso, né? Por realmente ter que confiar. E quando as coisas não forem da forma que eu gostaria que fossem, eu preciso apenas segui-lo, que realmente vai ser melhor para mim. Excelente, Mateus. Esse é o caminho, meu amigo. O caminho de uma ovelha, uma boa ovelha, né? Seguir o pastor. Não importa as circunstâncias, é o melhor caminho. Obrigado, meu amigo. Mila, você queria falar? Sim, quero sim. Um dos versículos que chamou muito a minha atenção foi o versículo 4 e 5 que fala sobre as ovelhas conhecerem a voz do bom pastor, porque aparece uma segunda voz, que são muito parecidas, mas elas conseguem diferenciar essa voz. E me veio uma experiência que, quando eu era muito pequena,
passava um desenho na Disney. E um desses desenhos que eu assistia era sobre uma mãe ovelhinha e tinha os filhos das ovelhinhas eram vários. E ela saiu para comprar repolho. Eu lembro muito bem desse desenho. E quando ela sai para comprar repolho, vem o lobo mau. E esse lobo mau se disfarçou igualzinho ela e a voz dela. E tinha a ovelhinha mais caçula, ela conseguiu diferenciar essa voz. E fez com que o lobo mau não invadisse a casa onde tinha os vários filhotinhos das ovelhinhas. E quando a mãe ovelha chegou, ela ficou tão feliz por seus filhinhos conseguirem diferenciar a voz errada da voz certa. Isso me fez refletir muito sobre como o mundo ele faz com que a voz que o Salvador ele nos ensina, os ensinamentos de Jesus Cristo, o mundo ele faz com que certas coisas sejam para ele certo e para nós sabemos que são erradas. Então, esses versículos me chamaram a atenção, porque as pessoas até mesmo mais próximas faz com que a gente veja a voz do Salvador como errada, que é a voz que está falando é errada. Mas nós, pelo nosso conhecimento, sabedoria, o conhecimento que ele nos dá é tão incrível que nós conseguimos dar um checkmate, não, isso é o errado. E seguir a voz e os ensinamentos de Jesus Cristo. E ao ler esses versículos me lembrou um desenho muito antigo do Disney. E olha como isso colocando em prática em nossa vida, isso é real, né? Isso que eu pude aprender. Incrível, Mila, muito bom também, excelente, né, de importância de ouvirmos a voz, né? Interessante isso que você nos ensinou, de que, de fato, no mundo que vemos há muitas vozes, e há vozes sedutoras, vozes que vão nos cativar, podem nos cativar e nos fazer, podem tentar nos enganar. E a gente pode pensar que é a voz do nosso pastor, quando não é, é o lobo, né? É o inimigo querendo nos destruir. E é tão importante isso, Mila, a gente saber reconhecer a voz do Senhor, reconhecer a voz do bom pastor e segui-la, né? Isso é crucial para nós, para que a gente possa estar no redil dele, estarmos protegidos, seguros, né? Obrigado, Mila. Muito bons comentários de vocês. Eu queria encerrar com um convite do Senhor e uma promessa que ele faz lá nos versículos 27 e 29 de João 10. Mila, você pode ler para nós? Posso sim. Lá no 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Obrigado, Mila. Meus amigos, queria fazer um convite para nós e prestar meu testemunho dizendo que eu sei que ao ouvirmos a voz do bom pastor, nós seremos conhecidos dele e nós iremos segui-lo. E isso vai determinar se nós somos as ovelhas do bom pastor. Que a gente possa pensar, eu tenho ouvido a voz do bom pastor em minha vida? Eu conheço o bom pastor? Eu tenho seguido ele? Não basta só ouvir a voz do bom pastor, ouvir as coisas que temos que fazer em nossa vida, mas precisamos seguir o caminho. E olha a promessa que ele faz, se nós formos as suas ovelhas, ele vai nos dar vida eterna, nunca vamos perecer e ninguém vai nos tirar da mão dele. Nós estaremos com ele. E com o Pai, porque nós somos dados a ele por Deus, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Que promessa!
no mundo que vivemos, tão desafiador, com tantas coisas, que nós possamos ter essas promessas em nossa vida. Possamos escolher ouvir a voz do bom pastor, conhecê-lo e segui-lo, para termos vida eterna, para jamais perecermos e para nós jamais sairmos de suas mãos, de sua proteção. Eu sei que Cristo é o bom pastor. Ele nos ama. Está disposto e de braços abertos para nos receber. Ele é cheio de misericórdia e bondade. Eu amo meu Salvador, porque ele é um bom pastor para mim. Ele é cheio de misericórdia comigo. E eu oro para que nós todos possamos seguir sua voz. E testifico disso e compartilho essa aula com vocês com meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E muito obrigado pela participação, pela presença de vocês, tudo que vocês nos ensinaram essa noite. Para encerrar, Alessandra, poderia fazer a oração de encerramento? Por favor. Sim. Querido bondoso Pai Celestial, somos muito gratos. Obrigado, Alessandra, pela oração. Obrigado pela participação. Mila, Mateus, 2 Mateus. Boa semana e até terça que vem. Tchau, tchau.